paz do Senhor. Eu quero convidar você a um momento de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você para um tempo de qualidade, onde nós vamos estar comentando, refletindo sobre a importância dos nossos pensamentos. A Bíblia dá uma importância tremenda aos nossos pensamentos. Há vários trechos na palavra de Deus que ressaltam a importância de nós pensarmos de acordo com a vontade de Deus. E você que está me ouvindo, você já parou para pensar na importância que tem os seus pensamentos? Nós vamos refletir com base na palavra de Deus, no trecho que se encontra aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus está falando com a gente nesse trecho que nós devemos guardar, nós devemos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração é a nossa mente, e a nossa mente é onde estão os nossos pensamentos, onde estão os dons que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de refletir, o dom de decidir, de escolher. Os nossos sentimentos estão todos concentrados na nossa mente. A nossa mente, na Bíblia, é referida como o nosso coração. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Ele diz sobre todas as coisas que nós devemos ter cuidado e zelar, nós devemos guardar o nosso coração, a nossa mente. Já diz um certo escritor, que quando você cultiva um pensamento, esse pensamento se transforma no ato. E se você cultiva um ato, esse ato vai se transformar no hábito. E quando nós cultivamos um hábito, esse hábito se transforma num caráter. E um caráter pode se transformar num destino. Então a gente percebe que realmente os nossos pensamentos têm uma importância muito grande para a nossa vida, porque a partir dos nossos pensamentos é que vão se definir a nossa forma de se comportar, o que nós sentimos, a maneira pela qual nós agimos. Tudo parte do nosso pensamento. E é por isso que Deus, na sua palavra, nos orienta, nos ensina a guardar, a cuidar da nossa mente. Então, nós vivemos períodos tão difíceis, tão turbulentos, não é verdade? Nós estamos passando por momentos em que nós encontramos as pessoas com as suas emoções vulneráveis, com as suas mentes confusas, desanimadas e muitas vezes sem esperança. Mas Deus não quer que a gente se encontre assim, nesse estado de desânimo. Deus quer nos orientar para que nós possamos aprender a confrontar os nossos pensamentos. Não deixar que a nossa mente funcione a partir das circunstâncias. A Bíblia também diz que nós andamos por fé e não por vista. Se permitirmos que as circunstâncias definam a nossa forma de pensar, certamente nós vamos sofrer muitos abalos emocionais, abalos nas nossas emoções e até vamos sofrer prejuízos na nossa vida espiritual e até mesmo na nossa saúde, porque os pensamentos, eles podem influenciar cada área da nossa vida. Então nós precisamos aprender a pensar segundo a vontade de Deus, pensar os pensamentos de Deus que estão aqui na palavra dele para nós. Amém? Quando nós, então, temos determinados pensamentos, qual é a orientação que Deus nos dá na sua palavra? Na carta de Filipenses, Paulo escreveu sobre a importância que tem também os nossos pensamentos. Eu quero ler com você em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos concentrar-nos em pensar segundo a vontade de Deus, segundo os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Não devemos permitir que os pensamentos que não condizem com a vontade de Deus se aninhem na nossa mente, mas podemos e devemos confrontar os nossos pensamentos e perguntar: será que esses pensamentos
que estão trazendo desânimo, abatimento para o nosso coração, que estão trazendo angústia, será que eles condizem com a palavra de Deus? Será que são pensamentos segundo o que a palavra de Deus traz para nós? Então, todos os nossos pensamentos precisam ser expostos ao Senhor, segundo a palavra de Deus. O espelho é a palavra. A palavra de Deus também diz em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa, mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus tem o poder de nos levar a discernir se os pensamentos que nós temos realmente pensado, cultivado, alimentado, são pensamentos que correspondem àquilo que Deus tem para a nossa vida, aos pensamentos de Deus, a palavra dele, porque a palavra de Deus, ela vai gerar paz, ela vai fazer o nosso coração se aquietar diante de situações, de notícias que podem nos assaltar e podem tentar roubar a nossa paz, tentar nos frustrar. Queridos, não tem como nós vivermos em vitória se todo o tempo a nossa mente é permeada de pensamentos que são pensamentos relacionados a tribulações, às dificuldades, às incertezas. Todas essas situações são muito reais na nossa experiência. No entanto, o que a Bíblia nos orienta é que nós precisamos não ficar nesse lugar, não ficar voltados e ruminando esse tipo de situação que nos abate. Nós devemos olhar as situações, a realidade, que elas realmente se apresentam para nós como situações difíceis, sim, mas nós devemos voltar a nossa mente para a palavra de Deus. Devemos nos concentrar em guardar o nosso coração, em pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pense nas coisas, nas palavras, nas promessas do Senhor. Pense em tudo que pode gerar esperança no seu coração. Pense na palavra que Deus libera para você nesse dia. A palavra de Deus diz: eis que pensamentos de paz eu tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, que nós possamos não deixar, não permitir que a nossa mente se torne vulnerável àquilo que vem de fora, às informações que vêm, as notícias que chegam e os pensamentos, muitas vezes intrusivos, que abatem a nossa alma, que nos afligem. Nós devemos sim, nesse momento, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, exercer a nossa fé na palavra que nós conhecemos, na palavra que nós temos, na palavra que Deus libera para nós, porque Deus deseja blindar a nossa mente. Deus deseja que nós desfrutemos da paz, da alegria que Ele pode trazer e que Ele traz. E ainda que as situações que nos acontecem, as situações que nos sobrevêm, sejam situações difíceis, sejam situações realmente complicadas e que tentam realmente roubar a nossa paz, nós precisamos ter uma atitude de voltar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso olhar para as coisas que vêm de Deus, para a palavra de Deus e para as promessas dele. Fazendo assim, certamente, nós descansaremos no Senhor e vamos experimentar a plenitude da bênção dele sobre a nossa vida. Não vamos ficar vulneráveis às situações que nos afligem. Que Deus possa realmente confirmar essa palavra no seu coração e que você tenha hoje uma atitude de pensar segundo a vontade de Deus e segundo a palavra que Ele tem para o teu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.